Vamos lá, vamos na resolução da lista de exercícios. A primeira questão é mais simples, né? Você sabe que eu coloquei mais para fazer a prática mesmo dessa introdução de conceito sobre o uso de fatorial. Então aqui nós começamos com 3 fatorial, não tem muito segredo. 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. 4 fatorial, nós vamos fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como nós já vimos que 3 vezes 2 vezes 1 é 6, 6 vezes 4, 24. Na sequência, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Até aqui nós já temos que isso vale 24, vezes 5, 120. E aqui começa a parte um pouquinho mais interessante, que já passa a envolver aquelas simplificações. 10 fatorial sobre 8 fatorial vai levar a qual resultado? Vamos desenvolver o 10, mas veja que nós temos dois caminhos. Nós podemos desenvolver todo o fatorial, 10 vezes 9 vezes 8, até chegar em 1, sobre 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porém, não é isso que nós vamos fazer. Eu quero que com a prática, né, você faça esse cálculo mais direto. 10 vezes 9 vezes 8, sabendo que embaixo também existe o 8, porque desse modo nós podemos fazer a simplificação de 8 por 8 e não precisamos desenvolver todos os termos. Cortando esse valor com este, nós temos resultado 90. Para o item algo parecido, nós vamos desenvolver até o maior valor que nós temos aqui no denominador, 5 fatorial. Poderíamos também fazer até chegar no 3, mas o caminho mais inteligente é parar aqui no 5. Então, 5, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Esse 5 fatorial será cortado ou cancelado com o fatorial de baixo. E o 3 é preciso desenvolver. 3 vezes 2 vezes 1. Mas veja aqui, 3 vezes 2 é 6, né? Então, esse 6 eu também já posso simplificar com este 6 de cima. E aí a gente fica apenas com 8 vezes 7. Aqui eu acabei repetindo. Mas a ideia é aqui mostrar que este 6, eu acabei desenvolvendo, nem me lembrava mais. Este 6 pode ser cancelado com este e o resultado fica apenas 8 vezes 7, 56. Tá? Não precisava mais ter escrito essa parte, bastaria ter feito aqui a multiplicação direto, mas tudo bem. Já na questão seguinte, já marquei aqui todo o desenvolvimento, olha só. Aqui nós vamos fazer um caminho um pouco diferente. Vou desenvolver o 7 fatorial até chegar em 4, a fim de cortar com algum desses 4 aqui de cima. Tá? Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que a gente vai cortar com 4 de cima, pode ser qualquer outro, mas vou colocar este mesmo. Ok. Só que a partir daqui eu não tenho mais nenhum fatorial embaixo a ser cancelado com outro fatorial em cima. Então, só nos resta desenvolver realmente 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, relacionado ao primeiro 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, relacionado ao segundo 4. E embaixo sobrou 7 vezes 6 vezes 5. E aqui, mais uma vez, eu posso seguir aquele caminho do exercício prévio. Vamos simplificar 6 com 6. E vai restar 4 vezes 3 vezes 2. Aqui eu coloquei os 4 juntos. 4 vezes 4. 3 vezes 2, embaixo sobrou 7 vezes 5. Portanto, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 6, 96, 7 vezes 5, 35, e aqui nós vamos deixar mesmo na forma de fração. Não dá para simplificar esta fração, já é fração irredutível. Então aqui foram apenas operações mais diretas de manipulação destes fatoriais, que serão úteis principalmente quando nós iniciarmos, na próxima resolução, os cálculos com arranjos e combinações. Mas agora vamos ver um pouquinho questões que envolvem permutações simples. No último fim de semana, a loteria sorteou os seguintes números: 4, 10, 26, 37, 47 e 57. Pergunta-se de quantas formas diferentes pode ter ocorrido essa sequência de resultados. Em outras palavras, aqui eu tenho uma sequência já apresentada, mas eu poderia ter o 10 aparecendo à frente, ou o 10 poderia estar no final, ou ainda o 26 poderia ter sido o primeiro número sorteado, ou o 47. Enfim, várias possibilidades de rearranjo ou permutação destes elementos. Então, como saber qual o número total de possibilidades? De que maneiras nós poderíamos arranjar esses valores? É simples.
Como são todos valores distintos, nós contabilizamos que foram sorteados 2, 4, 6 números. Logo, nós calculamos a permutação de 6 elementos, represento assim P6, ou 6 fatorial, direto. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, o resultado é 720. Então, com apenas estes 6 algarismos distintos, nós poderíamos ter 720 diferentes combinações. Ou melhor, 720 diferentes permutações, para não confundirmos com combinação que nós veremos logo após. Terceira, quantos anagramas podem ser formados com a palavra gato? Aqui eu coloquei uma representação para mostrar o que seriam esses anagramas, que é justamente palavras, podem ou não ter sentido, palavras diferentes formadas com os mesmos caracteres ou com as mesmas letras. Então, o próprio gato, mas aqui eu poderia ter o O à frente do T, eu poderia fazer aqui a troca do O pelo A, formando o goate, e assim por diante. Então, aqui estão todas as possibilidades. Veja que nós temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vezes 6 fornecem 24 possibilidades. Mas é evidente que, numa questão desse tipo, você não vai precisar montar todos os anagramas. Se fosse uma palavra com mais de 4 letras, o trabalho seria ainda muito maior. Então, aqui também é uma questão que nós podemos resolver simplesmente fazendo um cálculo de fatorial. Como são 4 letras distintas, nós fazemos o fatorial, a permutação de 4 letras, 4 fatorial. Então, aqui, como nós vimos, 24 possibilidades. Mas muita atenção, porque este cálculo direto, considerando-se que a palavra tem apenas letras distintas. Quando há repetição de letras, o cálculo é outro. Tá bom? Vamos à frente. Na palavra norte, quantos anagramas podem ser formados? Olha, sem segredo. Mesmo caso aqui de gato, letras diferentes. Então, nós poderemos formar um total de 5 fatorial ou 120 anagramas possíveis. Agora, quantos começam com vogal? Agora a gente tem que analisar. Aqui na palavra há 2 vogais, O e E. Então, nós vamos colocar assim. Vou colocar aqui toda a representação com o cálculo. Olha, aqui nós vamos ter O, supondo que seja a vogal que inicia a palavra. Então, a permutação ocorrerá entre as letras remanescentes, N, R, T, E, 4 letras restantes. Logo, a gente vai fazer apenas a permutação considerando estas 4 letras que irão mudar de posição entre si, já que o O está fixo iniciando a palavra. Então, nós teremos a permutação de 4 letras, 4 fatorial 24. Mas a outra possibilidade ainda é que a palavra iniciando com a vogal E. E, mais uma vez, as outras letras poderão permutar entre si. 4 letras, fazemos o mesmo cálculo, 24 possibilidades. Então, são 24 possibilidades de anagramas iniciados com a letra O, mais 24 possibilidades de anagramas iniciados com a letra E. Portanto, um total de 48 anagramas possíveis. Em uma prateleira, há 9 diferentes livros, dos quais um é um dicionário e o outro é uma gramática. De quantas maneiras os livros, podem ser arrumados na prateleira se o dicionário e a gramática devem ficar juntos? Aqui eu até já coloquei um esquema prévio mostrando dicionário e gramática colocados juntos. 2 livros, um total de 9. Então aqui eu vou deixar espaços reservados para o 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e o 9º livro. E aqui então, se eles devem ficar juntos, 2 coisas podem acontecer. Estes livros estarão sempre juntos, eles podem permutar de posição, não é uma posição fixa, assim como nós tínhamos a vogal aqui era a posição fixa. O O e o E, eles não iriam mudar de posição. Desde que o O foi fixado aqui no início, a outra vogal pode variar, mas não o próprio O. Desde que o E manteve-se fixo aqui no início, a outra vogal pode variar, mas não o próprio E. Então, o que eu quero dizer é que aqui é um pouco diferente, porque o DG, que eu estou supondo que seja o agrupamento do dicionário e da gramática, eles podem assumir outras posições. Ele pode estar aqui no início, mas ele pode ficar aqui no final, nesta posição, nesta ou na outra, e assim por diante. Tá? Logo, o que nós vamos fazer é considerar a permutação dessas combinações possíveis, mas eu vou contar
o grupo formado pelos dois livros como apenas uma posição. Então, nós vamos contar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, calculamos, a princípio, a permutação de 8 elementos. Tá? Porém, tem outro detalhe. Veja que, ok, eu estou considerando que esse grupo, formado pelo dicionário e a gramática, irão permutar de posição. Mas e se, na verdade, a gramática estiver à esquerda e o dicionário à frente? É uma outra possibilidade. Então, eu também preciso contabilizar essa permutação entre os dois livros que vão ficar juntos. Vou calcular também o 2 fatorial, que são dois livros que irão permutar entre si. Claro que aqui nem precisaria fazer o fatorial, porque a permutação ou vai começar com o dicionário à esquerda ou vai começar com a gramática. São apenas duas possibilidades. Mas para a gente fixar a técnica, vamos escrever do mesmo modo. Fatorial 2 ou permutação de 2. Então, mais uma vez, qual é a lógica aqui? Eu considero a permutação de 8 elementos, tendo em vista que, como o dicionário e a gramática devem ficar juntos, eu considero eles como apenas um. Então, contabilizo os 7 livros, mais um livro, ou melhor, mais uma possibilidade, formada pela combinação deles dois, e multiplico pela permutação deles entre si. Dicionário, gramática, gramática, dicionário. Que é claro que a gente sabe que a permutação de dois elementos é 2 vezes 1 é 2 mesmo. Tá? Então, o que vai realmente contribuir de forma mais significativa é a permutação das 8 posições. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando todos estes valores, o resultado será 80.640 possibilidades. Maneiras diferentes que estes livros podem ser arrumados nessa prateleira. Impressionante, né? Muito bem. Feito isto, vou deixar aqui como questão desafio mais um cálculozinho envolvendo simplificação com expressões fatoriais, tá? E aqui eu já deixei o gabarito para você poder fazer a verificação. Na próxima aula, vou demonstrar a resolução de questões envolvendo arranjos e combinações.